Cremos no poder do amor de Deus. E é esse poder que nos transforma e nos permite vivermos as virtudes que temos estudado. A grande diferença, gente, entre virtude e qualidade é que a virtude cristã envolve a ação direta de Deus nas nossas vidas. E eu creio que Deus tem não só direcionado essa igreja a desenvolver as virtudes, mas tem também nos capacitado a experimentarmos através da sua graça. Meus irmãos, temos avançado no estudo das virtudes. Virtudes exercitando a fé cristã. Nas 2 primeiras semanas, nós tivemos uma espécie de introdução. Vimos a respeito de Deus, aprendermos sobre Deus, vimos a respeito de esforço versus legalismo e entramos nas virtudes. A primeira virtude que nós estudamos, qual foi, gente? Alguém? Semana passada nós estudamos a fé. Muito bem, pastor Urquias. Um ponto para você, uma estrelinha depois. E nós estamos na nossa segunda virtude, que foi iniciada no domingo à noite, e que nós estamos estudando, que é a excelência moral. Estamos nessa nossa quarta semana de estudos, estudando essa segunda virtude, que é a excelência moral. E no devocional do dia de hoje, que é a semana 4, dia 3, o material traz aqui, quando não tenho excelência moral. E no livro há a citação de um texto bíblico, que é Lucas capítulo 16, verso 10, que diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Quando eu comecei a desenvolver essa palavra, eu fiquei pensando que esse texto, ele é até conhecido por alguns, mas a gente precisa ver o contexto dele. Qual a ideia que está por trás? Qual a ideia de nós pensarmos quando não temos excelência moral? Gente, isso é algo muito importante, porque quando a gente fala de excelência moral, estamos falando de fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Infelizmente, vivemos em um país que tem uma cultura que a gente poderia chamar de cultura do jeitinho brasileiro. E o que é o jeitinho brasileiro? É a relativização da moral. É olhar e falar assim, opa, né, o certo é isso, mas eu vou fazer um pouquinho diferente do que é o certo, porque não tem problema, porque é algo pequeno. Eu vou adaptar um pouquinho a verdade, vou adaptar um pouquinho o certo, para eu me dar bem com isso. E a gente sabe que, infelizmente, isso é algo que afeta a política brasileira. E quando nós pensamos em falta de excelência moral, ausência de excelência moral, muitos pensam nos políticos, que infelizmente acaba se tornando um símbolo negativo. Mas eu digo, um povo tem políticos corruptos quando o povo é corrupto. Dói no coração dizer isso. Mas se um povo tem políticos corruptos, é porque esse povo é corrupto. E eu faço parte desse povo e eu entendo essa dificuldade que nós brasileiros temos e a importância de pensarmos a excelência moral. Por isso que eu gosto muito desse livro, gente. É um livro antigo, acho que dá para ver pelo estilo da capa, né? Dando um jeito no jeitinho. Como ser ético sem deixar de ser brasileiro. Esse livro foi escrito por um professor da FAAPAR, professor doutor Lourenço Stélio Rega. Na época, esse livro ficou tão famoso que ele foi no Jô Soares. Sabia, pastor? Foi no Jô Soares, olha só. Porque o assunto é muito interessante. Quando nós pensamos em ética, às vezes vem aqueles materiais de ética escritos pelos americanos, mas é diferente um brasileiro falar de ética sabendo do nosso contexto cultural e sabendo que a ética no Brasil, muitas vezes, é o quê? Uma coisa no discurso, outra na prática. Mas nós cristãos precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter a virtude da excelência moral. E isso envolve nós deixarmos de lado qualquer relativização moral. Relativizações que muitos vão ver como naturais, como sonegar impostos, dirigir pelo acostamento, distorcer a verdade, furar uma fila, matar a aula, colar na prova.
Ontem o Bruninho estava falando para mim, né, que estava preocupado com as provas. Quantas provas você teve hoje? 2 provas hoje. E uma ele estava preocupado com educação física porque não tinha estudado tanto. Um bom aluno, né? Nunca deixa de estudar, mas não estudou tanto. Mas o Bruninho entendeu, opa, eu tenho um desafio, preciso estudar. Foi bem na prova, conseguiu passar. Glória a Deus. Mas ele entendeu que ele necessitava estudar. Não havia um caminho mais fácil de colar. Não há essa possibilidade. O cristão ele não tem uma alternativa àquilo que é certo. Ele só tem como opção o que é o certo. O problema é que muitas vezes a gente tenta ver uma opção e fala assim, é apenas, todo mundo faz. Colar na prova todo mundo faz. Nem todo mundo, porque eu não faço. É apenas um papelzinho sendo jogado no chão e não no lixo. Meu tio, ele uma vez foi para um lugar chamado Singapura. Já ouviu falar, pastor? Singapura é uma cidade diferente e diz que lá, se você jogar lixo no chão, você pode ser preso por isso. Eles tomam isso com uma seriedade grande. Eles entendem como um verdadeiro crime de poluição ambiental. Você jogar um papelzinho no chão pode lhe levar à cadeia. No Brasil, infelizmente, a gente não tem este cuidado muitas vezes. Ah, pastor, está dizendo que tinha que prender quem joga papelzinho. Não estou falando que tem que prender, mas que a gente deveria ter essa consciência, esse cuidado. Oi? Em Curitiba? Aqui é um exemplo, né? Graças a Deus, né? Quando o cara... o Júnior fala... É verdade, né? É o pessoal passando por aqui, né, Júnior? É verdade. Tem muita gente que acaba trazendo essa cultura negativa. Mas eu já vi curitibano jogando papelzinho também, infelizmente. Mas eu aprendi com a minha mãe não só a não jogar, mas a juntar. A juntar. E lá no condomínio, às vezes, eu encontro papelzinho, eu vou lá e pego. E esses dias, quando eu peguei, eu olhei assim. Porque eu sempre pego esses papelzinhos que a criançada joga, papel de bala, pirulito, e nunca é dos meus filhos, porque eu não costumo dar essas coisas para eles. Mas esses dias eu peguei. E não era bala nem pirulito, era o quê? Um papel de... Lá em casa a gente dá aquilo, polpa de fruta. Esse é o picolé dos meninos, sabiam, gente? Que daí não tem açúcar. Então a gente compra a polpa natural e a gente dá para eles, a gente corta assim e eles vão chupando e comendo aquele negócio. E eu encontrei o papelzinho de polpa de fruta. Aí não tem como dizer que não é deles. E eu fui lá e falei, quem que jogou isso aqui lá fora no condomínio? Aí o Enoque falou, fui eu, papai. Filho, não pode. Ah, papai. Filho, não existe desculpa. É que eu estava brincando. Filho, você para a sua brincadeira para jogar no lixo. Não é apenas um papelzinho. É fazer o que é o certo. Diante disso, há esse texto bíblico, gente, que eu gostaria de ler ele por completo. Lucas 16, nós vamos ler os versos de 1 a 13, para nós pensarmos a respeito da excelência moral. Esse é um texto, já preparo você, gente, é um texto um tanto quanto diferente. Talvez vocês estranhem. Tem gente que diz que é uma das parábolas mais estranhas de Jesus. Então vamos ver o que essa parábola diz. Lucas 16, de 1 a 13. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram-lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse, o que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou o segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, tome sua conta e mude-a para 80 cestos.
o patrão, olha só, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são muito mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse último versículo é muito conhecido. Não podemos ter dois senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Mas o contexto é essa parábola, que é pouco conhecida, porque é difícil de explicar esse negócio, é uma parábola estranha. Um administrador que faz errado e é elogiado. Mas por que isso acontece, gente? Porque quando eu não tenho excelência moral, eu sou valorizado pelo mundo. O mundo valoriza quem tem essas artimanhas. Veja, a ideia de Jesus é contar uma parábola não da perspectiva de pessoas cristãs, justas, honestas, mas é na visão do mundo, visão equivocada. Nessa visão equivocada, o administrador ele faz algo errado, mas o seu patrão fala: olha, esse cara é esperto, esse cara aí sabe bem o que faz. Veja, no mundo é assim. O patrão elogiou o administrador desonesto. Nós, não sendo pessoas com excelência moral, nós vamos ser valorizados pelo mundo. Podemos escolher esse caminho. E vamos ser valorizados pelo mundo, em primeiro lugar, pela astúcia. Quem não tem excelência moral, muitas vezes é visto como alguém astuto. Veja o texto: o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. A astúcia, a gente poderia chamar aqui no Brasil de malandragem, né? A malandragem. E como isso é forte culturalmente. Gente, eu fiquei pensando, lembrando do futebol. Por que isso? Hoje em dia está até triste ver futebol, infelizmente, né, pastor? O último jogo da seleção foi complicado. Eu sempre gosto de torcer. Mas no último jogo, até meus alunos perguntaram: pastor, quanto você acha que vai dar o jogo? Eu falei: eu acho que a Argentina vai ganhar. Mas eu não quero perder a esperança. E aí eu ouvi o começo do jogo, quando voltava para casa, lá da Favapar. Cheguei em casa para assistir o final do jogo, só tristeza. E muita gente falando assim: bons os tempos de 2002, quando a seleção era diferente. Mas nem todo mundo lembra algo que aconteceu na Copa do Mundo de 2002. Porque algumas pessoas aqui nem assistiram. Levanta a mão quem não viu a Copa de 2002, deixa eu ver. Olha aí, tem algumas pessoas que não viram, viu? Você não viu? Não assistiu? Não era nascido ainda, Marcos? Brincadeira. Não viu, olha só. Mas em 2002 foi aquela mobilização. E eu lembro que teve uma partida, que foi Brasil e Turquia, que o Rivaldo, que está aí na imagem, Rivaldo estava bem no canto, gente, ali na área do escanteio, e um cara da Turquia chutou a bola nele. Lembram disso? A bola pegou nas pernas do Rivaldo, mas o Rivaldo, o que ele fez? Ele fingiu que foi no rosto e se jogou ao chão. Resultado disso, vocês sabem o que aconteceu? O juiz veio, achou que realmente tinha sido isso e expulsou o jogador da Turquia. E o Brasil venceu aquela partida. Sabiam disso ou não? Como não pode anular a partida, o que a FIFA fez? A FIFA colocou uma multa sobre a seleção brasileira. Então o Brasil teve que pagar, acho que na época eram uns 20 mil reais.
Saiu barato. E diante dessa situação, sabe o que os jogadores brasileiros falaram? Olha só, isso aqui é a fala do Roberto Carlos sobre o que aconteceu. Temos que dar os parabéns ao Rivaldo. A jogada dele foi a mais inteligente da partida contra os turcos. São lances como esse que te colocam na Copa do Mundo. A punição não vai alterar em nada o nosso jeito de jogar. Tem de ser malandro. Só quem joga futebol sabe disso. Essa foi a afirmação de Roberto Carlos. Ou seja, o que ele falou? Pouco importa, a FIFA pode sempre punir a gente sempre vai fazer isso. Esse é nosso estilo de jogar, nós somos malandros e tem que ser malandro para vencer. E eles venceram, foram campeões. Só que ninguém lembra disso, lembra que eles foram campeões. O mundo valoriza o malandro, o mundo valoriza o astuto. Por quê? Porque quando é para o nosso benefício, a gente não reclama. Agora, deixa a Argentina ser malandra contra o Brasil, para a gente ver como o povo vai reclamar. Agora, quando o brasileiro é malandro, a gente acha bonito. Isso é triste, gente. Infelizmente, existe uma cultura de valorização da astúcia, da malandragem. Mas o mundo também valoriza aquele que não tem excelência moral, não só pela astúcia, mas também, se nós pararmos para pensar, pelo egoísmo também. Olha o texto lá. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. O chefe dele ia demiti-lo, ia despedi-lo, e falou, eu já sei como aproveitar a posição enquanto eu estou aqui, já que vou ser demitido, vou aproveitar essa posição e conquistar o quê? O carinho das pessoas fazendo falcatrua. E o chefe falou, opa, o cara foi inteligente, pensou nele mesmo. Esse egoísmo muitas vezes é valorizado no mundo. Talvez alguém, ouvindo essa história, falasse bem o que ele fez. Ele seria demitido. Ele teria que preparar o seu caminho. É triste quando a gente vê pessoas agindo dessa forma. E quando há demissões, muitas vezes isso acontece. Quando há demissões, há pessoas que elas olham para si mesmas e tomam atitudes egoístas. A pessoa é líder do TI, é demitida, que ela muda a senha de todo mundo, só para atrapalhar. A pessoa ela tem informações, ela esconde aquelas informações. Teve um caso nos Estados Unidos que o cara foi demitido depois de 11 anos trabalhando, e ele, que era desenvolvedor de sistemas, ele pegou e fez um bloqueio para a empresa não conseguir fazer os investimentos que fazia. E agora ele está sendo acusado pela empresa e talvez pegue 11 anos de cadeia. Olha só. Mas pessoas que olham e pensam em si mesmas, pensam em si quando se deparam com situações assim. E o mundo olha isso e fala, bem feito para a empresa, ninguém mandou demitir. É isso mesmo, ele precisa buscar os seus direitos? É isso mesmo, ele precisa olhar para ele? E muitas vezes, não só a astúcia, mas também o egoísmo é valorizado. Terceiro lugar, muitas vezes a gente pode acabar sendo valorizados pela mentira. O homem respondeu, devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. É 100? Não. Vamos assim, vamos apagar e vamos colocar 50. Não vamos botar 0, senão o chefe vai desconfiar, mas vamos diminuir esse negócio aqui. Veja, a mentira aparecendo ali, e muitas vezes a mentira é valorizada. Quem aqui lembra desse filme, O Mentiroso? Levanta a mão, vê quem lembra. Pastor, olha aí, tem uma galera que viu. Você já viu, Michael? O Mentiroso, filme clássico de sessão da tarde, né? Com Jim Carrey, eu gosto muito desse ator, acho muito engraçado. E o filme, nesse filme, é alguém, um advogado, que é acostumado a mentir. E o desejo do filho, o filho faz aniversário, deseja que meu pai não consiga mentir. E aí o pai não consegue mentir. Quando ele vai mentir, ele não consegue, nem escrevendo, ele vai escrever uma mentira e não consegue. E ele vai tendo prejuízos por conta disso, porque é necessário que ele minta.
Um advogado não mentir. Já pensou que loucura? O advogado vai lá defender o seu... Como é que chama? Seu cliente. Sabe que o cliente fez algo errado, mas ele vai lá e fala, não fez nada errado. Agora imagina um cara fala plena verdade. Então veja como há uma valorização da capacidade de mentir e enganar, não só em algumas profissões, mas culturalmente falando também. Existe isso e o mundo vai valorizar. Porque o mundo não quer pessoas com excelência moral, o mundo quer pessoas que se permitam fazer o que é errado para benefício próprio. Quando eu não tenho excelência moral, o mundo me valoriza. Mas há um caminho diferente. Há um caminho que a gente pode escolher, que é quando eu tenho excelência moral. E quando eu tenho excelência moral, talvez o mundo me despreze. Talvez o meu chefe que queria que eu mentisse, fique bravo comigo porque eu não estou disposto a mentir. Talvez aquela pessoa que pediu para eu fazer um favor, que é algo errado, nunca mais olhe na minha cara. Mas há alguém que vai nos valorizar, porque quando eu tenho excelência moral, sou valorizado por Deus. Deus sabe o nosso esforço por buscarmos ter a excelência moral. E Deus declara, Jesus declara, se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Seja fiel no pouco e Deus nos coloca no muito. Mas precisamos ser fiéis e Deus vai nos valorizar. Vai nos valorizar em primeiro lugar pela nossa sabedoria. Olha, Jesus diz assim, esta é a lição, usem a riqueza desse mundo para fazer amigos. Veja, ele não está falando, façam como o administrador, façam malandragem, façam coisa errada. Não, ele está invertendo e falando, olha, o que ele fez para o mundo é certo, mas na nossa perspectiva existe algo que ele deveria fazer, e que nesse ponto a gente consegue fazer um paralelo. Ele investiu o quê? No futuro dele, equivocadamente. Mas nós devemos investir no nosso futuro da forma correta. E olha o que ele fala, Jesus diz, assim, quando as suas posses se extinguirem, eles, os seus amigos, os receberão no lar eterno. Não faça como um administrador que fez malandragem para adquirir esse carinho dos amigos, mas seja alguém que usa os seus recursos para investir na vida de outras pessoas. Há um caminho diferente, não o caminho da astúcia, mas o caminho da sabedoria. Meus irmãos, nós todos temos recursos nas nossas mãos. Talvez você olhe e fale, não, eu não tenho muito recurso não, pastor. Tem muita dívida, não recurso. Mas você tem recurso. Tem saúde, tem vida, está aí firme, tem o seu tempo. E a pergunta é, como temos visto o nosso recurso? Como temos visto o nosso dinheiro, o nosso tempo? Gente, todos nós temos recursos a investir. Podemos investir num casamento. Glória a Deus, Deus abençoe seu casamento, viu? Estamos muito felizes com vocês. Muito felizes. Mas a gente precisa pensar no que a gente investe. Tem pessoas que investem em coisas erradas. Graças a Deus investi num casamento, porque é uma alegria, é uma celebração. Eu fico pensando agora no investimento de tempo que essa igreja está dedicando aos pequenos grupos. É um investimento. São horas semanais de encontros entre muitas pessoas. E muitos têm entendido o valor disso. Eu achei muito legal de ver que o Renato fez um pequeno grupo lá na barbearia. E ele entendeu que o pequeno grupo dele poderia ser um caminho não só de comunhão, mas de alcançar vidas. E pessoas se converteram lá, entregaram sua vida a Jesus. Eu e a Ju, eu lembro quando a gente pensou em fazer um pequeno grupo, falei, pastor Ilquias, dele, anuncia lá na igreja, Vili. Eu falei, não, pastor, eu não quero.
Não quero anunciar porque eu quero que o pessoal lá do condomínio vá na nossa casa, porque é aqueles que eu quero alcançar. Eu quero que eles conheçam Jesus. Eu quero que eles saibam que lá no condomínio, se acontecer alguma coisa, se alguém tiver uma situação desesperadora, tem a quem recorrer. Tem alguém que conhece Jesus e que conhece a esperança. E eu lembro que no nosso primeiro encontro, a Ju veio e falou: amor, eu sei que a gente não está na melhor situação financeira, mas eu gostaria que a gente hoje pedisse pizza para o pessoal que vier e a gente pagasse do nosso bolso como um sinal de amor. E foi muito legal que o pessoal veio, a gente pediu pizza. Aí o pessoal falou: quanto que deu, Vili? A gente falou: não, hoje é por nossa conta, por amor. Eles falaram assim: não, mas no próximo a gente vai rateado. Eu falei: não, no próximo a gente faz essa divisão, mas hoje nós queríamos usar os nossos recursos para mostrar amor para vocês. Uma pizza pode ser um sinal de amor. Eu lembro que na pandemia, a gente ficava muito isolado. E eu lembro que um dia, eu e a Ju decidimos dar um presente de amor para alguém da nossa igreja que vivia isolado. Uma pessoa que não saía do seu apartamento de jeito nenhum. E eu lembro que a gente comprou algo que essa pessoa gostava e levamos lá no apartamento. Ela desceu com máscara, passando muito álcool, mas nós entregamos um presente para ela. E aquilo marcou o coração dela. Tanto que tempo depois a gente estava no nosso apartamento e chegou uma encomenda que a gente não pediu. E o que era? Uma pizza. Um presente inesperado de alguém que queria mostrar amor para nós. Olha, isso é algo importante. Como você tem visto o seu dinheiro? Como algo para acumular no bolso, acumular no banco, ou como algo para abençoar vidas? Tenha sabedoria, use os seus recursos, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos e para investir na eternidade. Segundo lugar, Deus nos valoriza pelo foco correto que temos. Veja, Jesus diz: e se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E eu pergunto: o que é a verdadeira riqueza? Eu pergunto: o que temos visto como mais valioso na nossa vida? Cristo confiou a nós o bem mais precioso, que é a verdade da salvação em Jesus Cristo. Isso é o mais valioso. O problema é que às vezes a gente não vê esse valor. A palavra de Deus diz que o Evangelho, a salvação, é como um tesouro descoberto em um campo, no qual a pessoa vende tudo o que tem para comprar aquele campo, porque sabe o valor daquele tesouro. A pessoa se livra de tudo aquilo que prende ela, porque ela sabe que ali tem algo mais valioso. E a minha pergunta é: o que temos visto como mais valioso na nossa vida? Domingo pela manhã, eu estava falando sobre Salomão, e eu falei que Davi deixou 3 coisas de herança para Salomão. Deixou, em primeiro lugar, dinheiro, riqueza. Davi era rei, então deixou uma fortuna para o seu filho Salomão. Mas Davi também deixou outra coisa. Deixou o poder, o trono. Davi demorou, mas conseguiu se tornar rei. E Salomão nasce já numa família real, destinado a se tornar rei. Mas há uma terceira coisa que Salomão recebeu de Davi, que foi uma história de relacionamento com Deus. Há muitos pais, muitas mães aqui na igreja, assim como eu e a Ju. E todos nós queremos deixar riquezas para os nossos filhos. Muitos querem deixar o poder também, né? Fazem empresas, às vezes dão o nome do próprio filho na empresa, porque quer que o filho suceda. Mas há algo mais valioso que precisamos deixar, que é uma herança de fé, de conhecimento e relacionamento com Deus. Isso é o mais precioso. Diante disso, eu termino hoje falando que Deus nos valoriza como temos a excelência moral, não só pela sabedoria e pelo foco, mas por fim pela nossa entrega. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir
a Deus e ao dinheiro. Eu pergunto, a quem temos servido? Ah, pastor, eu sirvo a Deus. Vamos perguntar de forma diferente. No que temos investido o nosso tempo, nossa dedicação, nosso dinheiro, a nossa atenção e o nosso amor? Eu fico pensando, gente, no carnaval. Carnaval é uma festa muito forte aqui no Brasil, uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas há pessoas que dedicam tempo o ano inteiro se preparando para o carnaval. Há pessoas que gastam fortunas do próprio bolso para comprar roupas, para comprar decorações. Pessoas que estão lá o ano inteiro treinando nas escolas de samba para aquele evento que acontecerá. Veja, e é algo tão fútil, tão sem valor, mas as pessoas se entregam a isso. Agora, nós conhecemos o Deus verdadeiro e muitas vezes não estamos dispostos a entregar o nosso coração. Não estamos dispostos a termos essa excelência moral de não mentirmos, de não enganarmos, de decidirmos que não há uma opção senão fazer o certo. Precisamos escolher a quem vamos servir. Precisamos escolher a quem vamos amar. 2 caminhos possíveis. Viver uma vida assim de astúcia, de egoísmo, uma vida dada à mentira, e o mundo vai nos valorizar. Nosso chefe vai nos aprovar. Nossos amigos vão gostar. Mas há um caminho diferente, que talvez muitos vão nos rejeitar, mas aquele que importa vai ver o nosso esforço e vai dizer: servo bom e fiel. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, somos gratos porque a Tua palavra é maravilhosa e nos ensina, Senhor. Somos gratos porque podemos aprender mais de Ti e mais da Tua vontade. E eu te peço, Senhor, fortifique cada um aqui, para que nós venhamos a ter essa excelência moral. Que em cada desafio, cada tentação de fazermos algo errado, seja quando for, Senhor, seja no trânsito, seja em questão financeira, seja em questão de colégio, educação, seja o que for, que nós venhamos a lembrar a quem nós servimos, que venhamos a lembrar que não devemos e não podemos dar o braço a torcer, pois a excelência moral não pode ser deixada de lado. Por isso eu te peço, Senhor, trabalhe nos nossos corações essa virtude e venhamos a entender a seriedade disso, a seriedade que nos leva a sermos valorizados por Ti, que é quem realmente importa. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.